Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capeta, que é o avô do comunismo. É o avô, porque o pai do comunismo é o Karl Marx, né? Aquele vagabundo que nunca trabalhou na vida, que sempre viveu às custas de sua esposa, né? Comunista sempre tem que viver às custas de alguém, né? Porque não trabalha, é vagabundo e sempre quer obter os seus bens às custas do trabalho dos outros. Então, Karl Marx, ele vivia, né, sob os favores de sua esposa, que é quem trabalhava para poder sustentar a casa. Karl Marx era uma pessoa assim, tão exemplar, né, que duas filhas dele suicidaram, tá? Podem pesquisar. É um cara assim, né? É um cara que a esquerda adora, né? É o pai do comunismo, o pai da vagabundagem. Aí, como tem muito vagabundo no mundo, eles têm que ter alguém para se inspirar, né? Então eles se inspiram em Karl Marx. Bom, mas eu estou falando aqui sobre o Karl Marx, né, que é o pai do comunismo, e também do capeta, que é o avô do comunismo, pelo seguinte: vocês acham que o capeta chega para vocês com chifres, com aquele tridente, né? Aquele espeto lá do demônio, com rabo, se ardendo em chamas? Vocês acham, com aqueles olhos vermelhos, vocês acham que o capeta chega pra gente assim? Ou vocês acham que o capeta chega pra gente bem estiloso, bem vestido, para tentar te conquistar? Hum? É óbvio que se o capeta chegar da forma como ele é e falando o que ele vai fazer, que ele não vai ter êxito. O capeta, se ele quiser conquistar alguém, ele vai ter que chegar muito bem vestido, com lindas palavras e enganando, é óbvio, né? Ele não pode dizer, na verdade, o que vai acontecer com a pessoa, porque se a pessoa souber qual que é o interesse mesmo final do capeta, a pessoa não quer nem saber do capeta, não vai nem deixar o capeta falar, não é isso? Bom, eu tô falando sobre isso porque algumas pessoas têm me perguntado qual que é a origem do termo ursal, se ele foi mesmo inventado em 2001, se foi uma ironia, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que se os demônios comunistas estiverem falando para todos que eles querem fazer a implantação do comunismo em toda a América Latina, vocês acham que esses demônios vão ter êxito? É óbvio que vocês não vão ouvir da boca dos demônios a palavra ursal. Vocês vão ouvir da palavra deles pátria grande. Pesquisem sobre pátria grande. Ou então pesquisem sobre o termo integração da América Latina. É isso que eles falam, tá? O Cabo Daciolo, muito corajosamente, ele denunciou esse plano de implantação do comunismo no Brasil, através da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Existe o plano URSAL, só que os políticos não chamam o plano URSAL de plano URSAL, eles chamam de pátria grande, ou de integração da América Latina. Ou seja, ursal é igual a pátria grande, que é igual à integração da América Latina. É tudo a mesma coisa. Não muda. Entendeu? Então, assim, a pessoa pergunta: mas a mídia, principalmente, a mídia perniciosa brasileira, essa mídia desgramenta que existe no Brasil, que é que nem a CNN dos Estados Unidos, que mente o tempo inteiro, né? Mente descaradamente. O que eles fazem é o seguinte: eles desviam o foco do assunto. É isso que eles falam. Por exemplo, Cabo Daciolo denunciou, a URSAL denunciou, né? Falou ali que a URSAL é a pátria grande e que é o plano de integração da América Latina. Ó, perfeito. Falou tudo direitinho. URSAL é pátria grande, é
o plano de integração da América Latina? O que a mídia vagabunda brasileira fica fazendo? Falando assim, não, mas o termo sal foi uma ironia criada em 2001. Não, é desse jeito aqui, sabe? E não fala nada de pátria grande, não fala nada de plano de integração da América Latina, não fala nada do plano de implantação do comunismo em toda a América Latina, não fala nada, né? Porque essa mídia vagabunda brasileira esconde isso dos brasileiros há décadas. Há décadas. Eu vou mostrar aqui para vocês jornais do século passado, tá? Não é de 2001, não, é do século passado, que já tem a questão de integração da América Latina e outras coisas mais. Vou mostrar, inclusive, revista de 1964, tá bom? Que tem sobre esses assuntos também, tá? Então, se você quer ver, aguarde até o final do vídeo, porque este é um vídeo importante, e importante também para você repassar para todos os seus familiares, para que vocês tenham ciência do que realmente está acontecendo no Brasil e do plano de implantação do comunismo no Brasil. A mídia vagabunda brasileira não explica para você, brasileiro, que esse plano de integração da América Latina que o Cabo Daciolo denunciou, ele prevê o fim da propriedade privada. O que é o fim da propriedade privada? É você perder sua casa, brasileiro. A casa que você trabalhou por décadas para poder conseguir, para você conquistar e construir. Aí chega um governo vagabundo, um governo totalitarista comunista e vai e toma a sua casa. E você perde a sua casa. É isso que é o plano de integração da América Latina. Mas você acha que a mídia brasileira vai falar isso com você? Você acha que esses comunistas vagabundos da mídia brasileira vai falar isso com você? É claro que não. Eles vão falar só coisas bonitas. O diabo, ele só vem com coisa bonita para você. Tá? Ele só vende coisa bonita. O diabo não vende a realidade dos fatos. Você acha que a mídia brasileira conta para você o que o comunismo está fazendo na Venezuela? Ela fala muito por alto, porque não tem como mais esconder, né? Tá vindo trocentos venezuelanos lá da Venezuela, entrando no Brasil, lotando ali Roraima. Assim, não tem como esconder mais que eles estão fugindo do comunismo, fugindo da morte, fugindo da fome, né? Que é o mesmo que está acontecendo hoje na Nicarágua, onde o amigo do Lula, comunista também, membro do Foro de São Paulo, junto com Lula, junto com Ciro Gomes, né, que é do PDT. O PDT faz parte do Foro de São Paulo, né, embora ele desconverse, né, como se nunca tivesse ouvido falar nisso. O Evo Morales, da Bolívia, que já criou uma lei lá para poder proibir o cristianismo no país, né, porque é tudo demônio, né, gente? Comunista tem tudo a ver com demônio, né? Esse povo não gosta de Deus. Esse povo é ateu. Se não é ateu, cristão é que não é, né? Bom, então, a mídia brasileira nunca vai falar com vocês, porque a mídia brasileira é comunista, porque você não encontra jornalista de direita dentro da mídia, né? Com raríssimas exceções. A maioria é tudo esquerdista e apoia o plano de implantação do comunismo no Brasil, e eles escondem de vocês a realidade. Bom, então eles desviam o foco para outra coisa. Ao invés de eles falarem assim, bom, o sal é igual à pátria grande, então vamos pesquisar desde quando eles estão falando pátria grande, porque você pesquisa na internet, você vê o Lula falando pátria grande, você vê Evo Morales falando pátria grande, você vê Nicolás Maduro falando pátria grande, você vê Hugo Chávez falando pátria grande, né? Você vê todos esses comunistas aí falando pátria grande, tá? E você vê todos eles falando do plano de integração da América Latina. Você vê Fidel Castro falando isso. Tem um monte de vídeos desses na internet.
Mas a mídia não, fala, não, nós temos que nos preocupar com a data em que foi criado o termo sal. Ah, o termo sal não tem tanto tempo não. Ah, gente, então é brincadeirinha, é ironia, né? É porque vagabundo não fala a verdade. Vagabundo gosta de Karl Marx, vagabundo gosta de comunismo, tá? O que eles fazem de desviar o foco é a mesma coisa que, por exemplo, vamos supor, vou falar uma tragédia aqui, tá? Uma mulher foi estuprada na rua, tá bom? Um monstro, né, um outro demônio estuprou a mulher. Aí, ao invés de a mídia procurar saber quem que é o cara que estuprou a mulher, né, para poder prender o cara, para colocar o cara na cadeia, né, para que ele pague os seus pecados ali, né? Não, aí a mídia fala assim, não, mas como que a mulher estava vestida? Será que ela estava vestida de forma provocante? Então, gente, isso é que é uma subversão, tá? Isso, o que a mídia faz no Brasil, é desviar o foco da atenção, sabe? É fazer com que você pense coisa que não tem nada a ver com o negócio, tá? Ao invés deles focarem no importante, não, eles focam no menos importante. Exatamente para enganar você, brasileiro, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês um jornal, tá bom? Jornal O Liberal. Olha que legal, pessoal. Vamos ver a data desse jornal? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um foco aqui melhor. É do século passado, 1989. Deixa eu tentar dar um zoom. Vou ter que usar... Nossa, tá complicado aqui para mim. Vou dar um zoom aqui. Vamos ver direito aqui, ó. Belém, quarta-feira, 13 de setembro de 1989. Tá bom? O que diz nesse jornal aqui do século passado? Lula e Covas, cordialidade na coletiva, né? O pessoal não acredita que esse povo é tudo unido, né? PT, PSDB, tudo faz parte do mesmo plano de implantação do comunismo no Brasil. PSDB que é Partido Socialista também, que nem o PT. Só que eles são mais profissionais para roubar, né? Não dá tanto na cara quanto o PT. Vamos ver o que está escrito aqui. Tanto Covas como Lula defenderam a integração da América Latina, que é o que o Cabo Daciolo denunciou. Integração da América Latina é a mesma coisa que Ursal, é a mesma coisa que Pátria Grande, tá? Então eles defenderam a integração da América Latina, tá bom? Enfim, isso aqui, gente, é 1989. Só para vocês terem ideia de como que era em 1989, eu peguei esse aqui, ó, Jornal do Brasil, um ano depois, tá? 1990, tá? Vamos ver uma coisa bem interessante que tem nesse Jornal do Brasil, só para vocês terem ideia da época onde já se falava da Ursal, tá? Só que com o termo integração da América Latina. Nesse jornal aqui de 1990, um ano depois que Lula já estava falando da integração da América Latina, junto com o PSDB, aqui tem uma propaganda mostrando o policial do futuro. Quem que é o policial do futuro, gente? Breve em todas as delegacias do estado. Isso aqui é uma propaganda, tá? Quem está fazendo a propaganda? Governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver quem que é o policial do futuro? Olha só. O governo do estado está investindo firme para o crime, firme contra o crime do estado no Rio. Para vencer mais esta luta, estamos equipando os nossos policiais com uma nova arma capaz de encontrar qualquer marginal em questão de segundos. Quem que é? O computador. Nossa senhora, olha que legal, gente! Olha que legal! Opa, sumiu dali, cadê? Breve em todas as delegacias do estado. Gente, antes de existir computador em delegacia, Lula
já falava do plano de integração da América Latina. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Isso a mídia vagabunda brasileira não mostra para vocês, tá? Não mostra. Cabo Daciolo mostra. Cabo Daciolo tem o meu respeito. E a mídia vai tentar desmoralizar o Cabo Daciolo, tal como a mídia fez com o magnífico doutor Enéas, o Enéas Carneiro, que a mídia o taxou como louco, sempre colocou ele como um louco, como um homem desequilibrado, e ele era um homem inteligentíssimo, um dos maiores gênios que já existiu no Brasil, talvez o homem mais inteligente que já tenha existido aqui neste país. Bom, vamos continuar aqui. Então, olha só, essa matéria aqui, do Lula ali com Mário Covas, é de 1989, do século passado. No século passado, ainda quando nem tinha computador em delegacia, isso aqui foi um ano depois, relembrando. E um ano antes do Lula falar, nós já tínhamos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, criada um ano antes. O que tem nessa Constituição aqui, que foi feita por comunistas? O que nós temos aqui no artigo 4º, que também foi denunciado pelo Cabo Daciolo, que nenhum outro político fez essa denúncia? O que está no artigo 4º? Lá embaixo, lá no parágrafo único, o que está escrito aqui, pessoal? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Buscará a integração da América Latina. Tá? Quem que colocou isso aqui? Michel Temer. Para quem acha que Temer é de direita, isso aqui que propõe a integração da América Latina, que, né, os comunistas utilizam isso aqui para poder dar legalidade ao plano de implantação do comunismo no Brasil, foi feito por Michel Temer, que era do PMDB, que mudou de nome para MDB, que é o mesmo nome que tinha antes, na década de 60, né? MDB, que tinha Arena e MDB, só tinha dois partidos políticos no Brasil. Tinha o partido da direita, que era a Arena, e o partido da esquerda, que era o MDB, repleto de comunistas. E todos esses demais partidos que tem aqui hoje, tá? Praticamente todos, eles são oriundos do MDB, que foi se dividindo em vários outros partidos, utilizando a máxima de Lenin, dividir para conquistar, né? E aí, estratégia das tesouras, né? Então, eles foram se multiplicando, né? Vai se dividindo e se multiplicando. Ele não divide para ficar metade, ele divide para crescer, como se fosse um rabo de lagartixa, né? Você corta ali para poder nascer outro, tá? Bom, então assim, esses partidos políticos comunistas tomaram conta do Brasil. E vamos ver agora isso aqui? Vamos ver aqui uma revista de 1964, que já fala do plano de implantação do comunismo no Brasil, tá? Vamos ver aqui, deixa eu tentar acender uma luz aqui para ver se melhora. Bom, vamos ver aqui. Bom, eu vou perguntar para vocês primeiro o seguinte. Essa revista aqui foi feita, ela saiu, né? Foi publicada assim que caiu o governo do João Goulart, em 1964. Logo após aquele fatídico 31 de março, né? O João Goulart fez um pronunciamento no dia 30, no dia anterior. O Brasil inteiro já estava... Bom, enfim... Foi um militar lá para poder prender o João Goulart, né? Para poder prender ele por crime de traição à pátria. E o João Goulart fugiu do Brasil, né? Ele não chegou a ser preso, ele fugiu junto com o Brizola, que era cunhado dele. E eu pergunto para vocês,
que é o que essa mídia vagabunda brasileira fala, né? Que houve um golpe militar, né? Houve, né? Bom, foi um militar lá para poder prender ele e ele fugiu. Então o Brasil ficou sem presidente e 2 dias depois o Congresso Nacional decretou a vacância do cargo do presidente da República e estipulou novas eleições aí em 10 dias, tá? E que, coincidentemente, dentre os civis e militares que estavam ali para serem eleitos, foi eleito um militar. Mas aí eu pergunto a vocês, qual que deve ter sido a reação da população brasileira quando os militares malvadões chegaram para prender o presidente, né? Esse golpe, né, que foi dado no Brasil? Como que a população ficou? Vocês já pensaram nisso? Em 1964. O que a população fez, né? A população ficou feliz ou ficou triste? Eu vou abrir a revista aqui para mostrar para vocês. Porque é só vendo coisa da época que as pessoas veem a verdade. A verdade que a mídia vagabunda brasileira não mostra para vocês. Vamos ver aqui? Olha que tristeza, gente, do povo brasileiro, jogando papeizinhos aí em comemoração. Olha só. Olha aqui. Deus, família e liberdade. A marcha da família com Deus pela liberdade transformou-se no Rio numa verdadeira homenagem às Forças Armadas, ao ser anunciada a presença do General Olímpio Mourão Filho. Esse aqui que foi lá prender o João Goulart, tá? Ele saiu daqui de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Ele saiu daqui de Minas Gerais para prender o João Goulart, tá? Então, né, o povo ficou eufórico aí com a presença do General Olímpio Mourão Filho, de destacada atuação nos recentes acontecimentos. Também compareceram os marechais Dutra, blá blá blá, né, e tal. Olha que interessante. A incalculável multidão concentrou-se ao lado da Candelária, com imagens, terços, bandeiras e cartazes anticomunistas. O João Goulart era comunista, ele ia implantar o comunismo no Brasil, tal como Lula quer implantar o comunismo no Brasil, tal como esses políticos aí do Foro de São Paulo querem implantar o comunismo não só no Brasil, mas em toda a América Latina, tá? Então é isso aí, pessoal. Tá bom? O plano de integração da América Latina, ele não começou em 2001, ele não começou agora em 2018, que a mídia nunca falou isso para vocês, essa mídia vagabunda nunca falou isso para vocês, mesmo eles tendo ciência do assunto, tá? Não foi em 2001, tá? Não foi em 1989, que tem aquela reportagem que eu mostrei para vocês ali, tá? Daquele jornal antigo. Não foi em 1988 também na Constituição Brasileira. Não foi a partir daí que eles queriam implantar o comunismo no Brasil, não. E fazer a integração da América Latina. Isso vem desde 1964. E, na verdade, um pouquinho antes, 5 anos antes, 1959. Que é quando o Fidel Castro tomou o poder em Cuba e implantou o comunismo lá, onde nunca mais houve o que eles chamam de democracia, né? Lá é uma ditadura comunista. Lá, eu esqueci o número de deputados que tem em Cuba, acho que é 462 deputados. Você sabe quantas pessoas podem se candidatar ao cargo? 462 pessoas. As pessoas são obrigadas a votar. Aí os 462 vão ser eleitos, né? É assim que é, lá só tem um partido político. Então quem se candidata a presidente vai ser eleito presidente. É lógico, não tem outro em quem votar, né? Essa é a falsa democracia. Democracia, quando vocês verem esquerdista falando a palavra democracia, troque a palavra democracia por bandidagem, porque vai ser,
É isso aí o que eles defendem. Quando eles falam assim, nós estamos lutando pela democracia, na verdade eles estão lutando pela bandidagem, estão lutando pela roubalheira. É por isso que eles lutam. E usam a palavra democracia para dar um ar assim de boniteza nas bandidagens que eles fazem, tá? Vamos ver o que mais tem nessa revista aqui. Pessoal, eu já tinha feito um vídeo mostrando essa revista. Esse vídeo foi censurado, tá? Esse vídeo foi tirado do ar, tá bom? Então, olha só, gente. Vocês se lembram disso aqui, ó? A gente teve isso aqui no Brasil recentemente, né? Foi na época do impeachment da Dilma. Do impeachment que a gente já dizia, né? Nós intervencionistas já dizíamos que o impeachment não ia adiantar nada, né? Ia trocar 6 por meia dúzia, porque o banditismo ia continuar no governo, tá? Olha só, o povo comemorando, gente, o povo comemorando a queda do governo comunista, do João Goulart, que queria implantar o comunismo no Brasil. Teve um militar decente, honrado, que honra o que tem no meio das pernas, e foi lá prender o presidente da República, que fugiu. Aqui, ó. Enquanto muitas pessoas de seus escritórios na Avenida Rio Branco acenavam com lenços brancos para a multidão, em desfile, outras convertiam edifícios em construção em postos de observação ou faziam o V da vitória. Olha, gente, que tristeza da população, porque tiraram o comunista do poder, né? Aqui, ó, essa revista ela foi publicada depois do dia 2 de abril, que foi quando 2 de abril de 64, tá? Que foi quando João Goulart foi deposto pelo Congresso Nacional e não por militares, tá bom? Eu estou corrigindo aqui uma grande mentira. E aqui, essa revista foi antes das eleições, que teve 10 dias depois, tá? Então essa página aqui mesmo fala sobre as eleições que estão por vir, quem que são os candidatos e tudo mais, tá? Aqui algumas cenas dos militares indo para o Rio de Janeiro para prender o presidente. Como é que fala? O comandante das Forças Armadas na época, que agia tal como os atuais, né? Fica do lado do governo, não importando se o governo é bandido ou não, tinha mandado os militares de São Paulo para interceptar, para não deixar eles chegarem no Rio, mas o exímio general Mourão, tá? Olímpio Mourão Filho, ele conseguiu convencer aos militares de São Paulo que ele estava correto em fazer o que estava fazendo, né? De lá prender o João Goulart, tá? Então, vamos ver aqui o que ele fala, né? Aqui, ó, eu vou parar aqui assim, ó, que depois, se alguém quiser ler tudo, tá? Dá um pause aí para poder ler, tá bom? Tudo isso aqui, gente, foi para tirar um comunista do poder, uma pessoa que estava implantando o comunismo no Brasil, tá? Por que se decidiu pela revolução? O que eles chamam de ditadura, o que essa imprensa vagabunda chama de ditadura, só começou a ter esse nome de ditadura, gente, depois de 1985, tá? Antes, o Brasil inteiro chamava de revolução, porque foi uma revolução no Brasil tirar um comunista do poder. E olha só como que os comunistas atuaram. Em 1985, os militares deixaram o poder, né? Na verdade, o próprio brasileiro, né, assim, forçou ali para que fosse eleito um novo presidente civil, ao invés de um presidente militar. Mesmo os militares tendo transformado o Brasil, tirou o Brasil da 46ª maior potência mundial, né, 46ª, elevando ao Brasil a 8ª maior potência mundial. Tá? Em apenas 21 anos de governo, os militares fizeram isso. O que essa política toda socialista fez no Brasil nesses mais de 20 anos que eles estão no poder?
O Brasil já está caindo aí para a 10ª posição mundial, tá? E a crise no Brasil não precisa nem falar, né? Como é que tá? Bom, vamos lá. Até me perdi no que eu ia falar aqui. Mas o seguinte: por que se decidiu pela revolução? Porque, ele respondendo, né? Porque notei nos quartéis infiltração comunista. É verdade que o número de sargentos comunistas é reduzido, mas eles sempre fizeram tudo para contagiar a tropa. Infelizmente, gente, isso aqui é uma realidade ainda hoje, tá? Vocês podem ver que tudo que ele faz aqui é contra o comunismo. Tudo isso foi comunicado ao Ministério da Guerra. Tudo quanto se descobria era levado e comunicado às autoridades superiores, mas infelizmente ninguém tomava providências. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ele fala mais coisas aqui a respeito do comunismo. Vamos ver onde que está aqui. Aqui, ó. Para articular a rebelião em Minas, houve muitos entraves? Não, porque em Minas minhas ideias já eram sobejamente conhecidas. Assim não houve maiores dificuldades. O povo mineiro, do qual eu faço parte, eu, André Basílio, faço parte, né? Nascido aqui em Minas, é, por tradição, o mais infenso ao comunismo, né? O mais contra o comunismo. É um povo sadio de espírito, né? Os mineiros, sadio de espírito, acreditam em Deus com sinceridade. Tá? Então vocês podem ver, gente, que tudo que foi feito foi para extirpar o comunismo do Brasil. Aqui, ó, o senhor garante que o Brasil se manterá num clima democrático sem opressões e violências? Aqui, ó, o nosso interesse único. Gente, vocês podem ver que até as palavras aqui, ó, é do português antigo, tá? Que tem as acentuações antigas, tá? Da década lá de 60. Então aqui, ó, o nosso interesse único e sincero é que se faça no Brasil o melhor clima democrático, para que tenhamos paz e possamos ir para a frente, sem o perigo vermelho. Vermelho é a cor do comunismo. Para mim, quem não está com a democracia e admira os vermelhos é positivamente comunista. É verdade que, entre esses, existem os comunistas, os criptocomunistas e os inocentes úteis. Ele usou a palavra inocente útil, né, mas na verdade é chamado de idiota útil. Tá? Idiota útil é um termo cunhado... Ai, esqueci como é que ele chama. Esqueci o nome dele. Mas é o que mostra, né? É um dos comunistas, um dos escritores comunistas. Não sei se foi Saul Alinsky que falou isso, ou se foi o próprio Antônio Gramsci. Foi um dos dois. Vocês podem pesquisar aí quem que chama aí os esquerdistas de idiotas úteis. Sabe por que eles, próprios líderes comunistas, chamam os esquerdistas, os seus subordinados, né, a sua militância de idiota útil? Porque eles são muito idiotas. Porque para acreditar neles tem que ser muito idiota. Tá? Então os próprios líderes esquerdistas chamam os seus militantes de idiotas úteis. Inclusive, tem uma regra que é o seguinte: ao implantar o comunismo, mate os idiotas úteis. Né? Porque assim, a pessoa fica tão puta de ter sido enganada o tempo todo pelo líder dela, né? Que aí a pessoa vai querer vingar. Né? Então eles mandam matar. Eles matam essas pessoas, né? Os assim que mais se revoltam quanto ao que foi implantado, que é exatamente o contrário do que eles pregavam. Eles matam também todos os líderes religiosos, tá? E matam também todos os opositores políticos. É o que está acontecendo hoje lá na Nicarágua, que é um dos países governado por um líder membro do Foro de São Paulo, né? Enfim,
eles estão pouco a pouco implantando o comunismo na América Latina, tá? Mas a mídia vagabunda brasileira não fala isso para vocês, né? E ainda fica criticando, tentando ironizar quem denuncia a verdade para vocês. Então é isso aí, pessoal. Querem saber a realidade do que está acontecendo no Brasil? Pesquisem sobre Ursal, Pátria Grande e integração da América Latina, principalmente. Porque, inclusive, é um termo que eles conseguiram colocar na Constituição para poder dar a legalidade da implantação do comunismo no Brasil. É para isso que existe isso aqui na Constituição. Tá? Tem a outra revista aqui também. Aqui, olha. Os professores de história, gente, deviam, né, procurar literaturas da época antes de sair falando besteira aí para os seus alunos, né? Deixa eu ver. Olha só. 1 milhão na marcha com Deus na vitória, tá? Vamos ver o que tá aqui, ó, o povo aqui, tá? Vamos ver o que está escrito aqui. Cerca de 1 milhão de pessoas compareceram à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, na tarde do dia 2 de abril, no dia que o presidente foi deposto, tá bom? Saíram para comemorar. A foto mostra a enorme massa humana concentrada em frente ao Ministério da Fazenda. À esquerda, Dona Amélia Bastos, organizadora da marcha. Nunca houve manifestação igual, nunca houve determinação igual. Jamais se viu tanta gente nas ruas do Rio, de todas as profissões, de todos os credos religiosos, de todas as categorias sociais, irmanada nos mesmos propósitos: defender a família, defender os princípios cristãos do nosso povo, a liberdade do Brasil. Liberdade que havia sido conquistada algumas horas antes por uma revolução democrática e popular. 1 milhão de pessoas comemorou então a vitória da causa brasileira. Pessoal, em 64, o povo comemorou a queda do governo comunista. O que a mídia vagabunda conta pra gente? Conta exatamente o contrário, tá? Bom, é isso aí. Acho que eu vou ficar por aqui hoje, né? Acho que já falei demais. Não, peraí. Deixa eu fazer uma propaganda. Fazer uma propaganda para quem quiser comprar isso aqui, para os professores poderem mostrar nas escolas. Uma coisa importante. Vocês viram que o que aconteceu no Brasil foi principalmente para defender a família e para defender o cristianismo, que são o princípio, né, são as bases da moral judaico-cristã. O que está acontecendo no Brasil hoje, com um monte de coisa que está acontecendo, um monte de coisas para destruir a família, é porque aquele vagabundo chamado Karl Marx, que eu falei no início do vídeo, né, que nunca trabalhou na vida, que era sustentado pela sua esposa, que era quem trabalhava na casa, ela era filha de um barão, tá? Então tinha dinheiro também. O pai das 2 filhas que se suicidaram, né? O Karl Marx, ele dizia o seguinte, no capítulo 2 do Manifesto Comunista do Karl Marx, ele fala que para implantar o comunismo, você tem que acabar com a propriedade privada, você tem que destruir a propriedade privada. Só que você não consegue destruir a propriedade privada se você não destruir a família. Então, gente, um monte de coisas que está acontecendo hoje é para destruir a família, a base moral da sociedade judaico-cristã que tem aqui no mundo ocidental. Ele e esses comunistas, demônios do inferno, querem destruir a família brasileira. Não só brasileira, né, latino-americana, porque eles sabem que a partir da destruição da família, que aí eles conseguem implantar o comunismo. Então vocês podem ver as causas que eles apoiam, que é liberação do uso de drogas, legalização do aborto, que é para
tornar a vida uma banalidade, né? Apoio à pedofilia. O que mais? O incentivo ao feminismo, para colocar mulheres contra homens, a própria divisão da sociedade, que eles colocam negros contra brancos, pobres contra ricos, sulinos contra nordestinos, filhos contra os pais, mulheres contra homens. Gente, tudo isso empregado contra patrão, tudo isso aí é seguindo aquela máxima de Lenin também, dividir para conquistar. Porque o povo estando todo dividido, eles não conseguem se unir para lutarem contra o seu maior inimigo, que é o governo. Esse governo comunista imundo e bandido que existe no Brasil. Tá? Bom, então apoiem as pessoas que defendem a família. Tá? Tem candidatos aí nas eleições que eu saiba são só 2 que defendem a família, tá? É o Bolsonaro e o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, eu gosto muito dele pelo seguinte, ele foi o único que teve coragem de denunciar o artigo 4º da Constituição Brasileira. Ele denunciou o Plano Ursal, a Pátria Grande, né? O plano de integração da América Latina, o plano de implantação do comunismo no Brasil. Ele foi o único que subiu na tribuna do Congresso e pediu o fechamento do Congresso para prender todos os bandidos políticos que existem no Congresso. Então, ele é um homem macho, viu? Ele é um cara de fibra. E por tanta coisa que ele tem feito, eu dou total apoio a ele, tá bom? A mídia tá toda aí tentando desqualificá-lo, mas ele tem o meu apoio. Vamos ver aqui, vamos ver a propaganda que eu falei com vocês. Deixa eu ver se dá para fazer propaganda. Deixa eu ver onde que tá aqui. Eu queria ver aqui qual que é a gráfica disso aqui, para poder, né? Porque tem uma gráfica que imprime isso aqui, sabe, gente? Tem uma gráfica que está imprimindo aqui essas revistas antigas. Eu tenho até o telefone. Esse aqui, nossa, acho que não vou encontrar. Mas eu tenho o telefone do dono dessa gráfica aqui, tá? Bom, eu não consegui encontrar, mas eu coloco para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Isso aqui seria muito interessante se os professores de história começarem a mostrar a verdade para seus alunos e não as baboseiras que a mídia brasileira fica falando aí o tempo todo, lançando seriados aí, minisséries todas mentirosas, né? Falando mentiras do que aconteceu aí durante o regime militar, que não foi ditadura militar, pelo simples fato de que para haver ditadura tem que haver um ditador. Qual ditador que existiu no Brasil? Tinha eleições de 4 em 4 anos, pessoal. Não tinha ditador no Brasil. Não era igual Cuba, que tem lá, ficou lá Fidel Castro lá 50 anos no poder, né? E continua a gente lá, né, ligado ao Fidel Castro mesmo após a morte dele. Não é igual Venezuela, que ficou lá Hugo Chávez trocentos anos no poder, para depois ficar Maduro mais trocentos anos no poder, né? Com urnas eletrônicas fraudáveis, que é o que eles usam aqui na América Latina para se perpetuarem no poder. Não é igual Evo Morales, que está lá não sei quantas décadas também no poder. Isso é que é ditadura, pessoal. Não é igual o PT, que ficou aqui no Brasil por quantos anos? 13 anos, né, no poder. Gente, isso é que é ditadura. E aqui tem eles usam a teoria das tesouras, né? Fica trocando, né? PT, PSDB, e é tudo comunista, tá? PMDB, comunista também. Então nós estamos sendo governados por comunistas. Bom, pessoal, é isso aí. Então,
hoje já está mais difícil de vocês pesquisarem sobre o Ursal, porque o tanto de baboseira que um monte de esquerdista né, e a mídia assim tentando desqualificar o termo Ursal, tanto de coisa, tanto de baboseira que tem na internet, fica até difícil de você encontrar o que é real e o que é avacalhação, né? O que é zoação. Mas pesquisem sobre Pátria Grande, pesquisem principalmente sobre o plano de integração da América Latina, porque esse plano não é de 2001 não, ó, desde 1959, quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba. E para fechar, eu estava me esquecendo de uma coisa, que é mostrar para vocês um vídeo do Fidel Castro, um vídeo de décadas atrás dele falando sobre o plano de integração da América Latina. Por la integración de América Latina, defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil. No concebimos el éxito de América Latina sin el éxito de Brasil. No concebimos el desarrollo de América Latina sin el desarrollo de Brasil. Y no concebimos la integración de América Latina sin la integración de Brasil dentro de América Latina. Vira aí, gente. Gostaria de saudar todos os companheiros que comparecem a esse encontro, que eu particularmente presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda no nosso continente. Nós iremos discutir. Bom, isso aqui é o Lula, né, no primeiro Foro de São Paulo, em 1990, a convocação aí de todos os partidos de esquerda da América Latina para poder se filiarem ao Foro de São Paulo, para então fazerem a integração da América Latina e implantarem o comunismo em toda a América Latina. Ok? Então, quando alguém disser para você que isso aí é bobagem, né, quando alguém estiver rindo, né, mostra para a pessoa o tanto que ela é imbecil de ficar rindo de um assunto tão sério quanto esse. Tá? Enfim, a verdade está aí, gente, é só pesquisar, tá bom? É só fazer como eu fiz, é só pesquisar, beleza? É isso aí, eu deixo um abraço a todos. Desculpa aqui pelo tamanho do vídeo, mas eu acho que pela importância, né? Acho que pelo conteúdo histórico aí, acho que vale a pena, né, vocês assistirem, vocês passarem para frente, principalmente. Né, incentivar as pessoas para, tipo assim, oi, ao invés de assistir uma novela, assiste esse vídeo aqui, tá? Ao invés de você assistir futebol, assiste esse vídeo aqui. Ao invés de você ir jogar truco, assiste esse vídeo aqui, tá bom? Tentem fazer isso com seus familiares e com seus amigos, com as pessoas que você gosta e que você ama, tá? Tente mostrar a verdade a eles. Então é isso aí, pessoal. Meu nome é André Basílio, falo aqui de Minas Gerais. Eu sou um dos editores da página O Brasil de Fora do Brasil. Estou aqui nesta luta contra o comunismo já há muitos anos, desde quando eu fiquei sabendo da formação do Foro de São Paulo. Tá? Tem muitos anos que eu luto contra o comunismo aqui no Brasil. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus proteja a nossa nação.